E a gente já começa trazendo mais detalhes dessa operação que prendeu hoje 4 militares do Exército e um policial federal, todos envolvidos, segundo a investigação da Polícia Federal, num plano para matar o presidente Lula no final de 2022, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Túlio Amâncio já está aqui com a gente, se debruçou sobre esse documento hoje aqui, que foi divulgado, né? A Polícia Federal tinha um documento que a princípio era sigiloso, logo depois o ministro Alexandre de Moraes tornou esse documento público. Túlio Amâncio se debruçou sobre esse documento e traz os detalhes para a gente, mas são apontamentos, aí, indicações de crimes graves demais, se tudo ficar comprovado, né, Túlio? Oi, Adriana. É isso, desculpa, deu um probleminha no retorno aqui. Boa tarde para você, Adriana, Renan, Frumento, todo mundo que está com a gente. Olha só, esses documentos, eles de fato trazem revelações muito sérias que a Polícia Federal está debruçada a fim de também trazer mais esclarecimentos com base no depoimento de Mauro Cid, que está para começar. Ele está aqui na sede da Polícia Federal, chegou minutinhos antes das 2 da tarde, mas essa operação que acontece agora, ó, o advogado do Mauro Cid está chegando neste momento, ó, está chegando neste momento, está entrando aqui na sede da Polícia Federal, onde o depoimento vai acontecer. Fontes da Polícia Federal haviam me dito que o Mauro Cid já estava aqui, mas a gente está vendo o advogado dele chegando, mas ele deu voltas, a gente viu o advogado dele dando voltas aqui no entorno da PF antes de chegar. Pois é, nesse depoimento o Mauro Cid será questionado sobre muitas coisas, viu? Como, por exemplo, esse documento que recebeu o nome de Punhal Verde e Amarelo, que nada mais é que um plano de execução, um plano para matar o então presidente eleito Lula, o então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Esse documento foi encontrado em um dos aparelhos, né, celulares ou notebooks de Mauro Cid, mas era um documento que havia sido apagado. Então essa operação de hoje só foi possível porque a PF conseguiu recuperar esses dados do celular e dos computadores do Mauro Cid, que já haviam sido apreendidos, isso com a utilização de um equipamento israelense que foi adquirido recentemente pela Polícia Federal. Mauro Cid vai ser perguntado por quê, né, já que há um acordo de delação premiada, por que ele não tinha passado essa informação antes? Né? Qual será o argumento que Mauro Cid vai usar neste momento, quando ele for perguntado sobre isso? Como você adiantou, Adriana, 4 militares do Exército foram presos e um policial federal. Nós estamos falando do general da reserva Mário Fernandes, que na gestão Bolsonaro ele trabalhava, ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, né? Ele que teria sido o mentor desse plano Punhal Verde e Amarelo. Foi preso também o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que já tinha sido alvo de operação no começo desse ano e estava na casa de Braga Neto, numa reunião que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022, onde nessa reunião teriam conversado sobre a minuta de golpe e também esse plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Foi preso também o Major Rodrigo Bezerra Azevedo, ele que em dezembro de 22 veio de Goiânia a Brasília para perseguir Alexandre de Moraes. No dia 15 de dezembro, ele esteve em pontos que Alexandre de Moraes costuma frequentar, inclusive no apartamento funcional do ministro do STF. O Major Rafael Martins de Oliveira também foi preso. Com ele, a polícia encontrou indícios de que Moraes estava sendo perseguido. E um policial federal foi preso, o Vladimir Matos Soares. Ele atuou na segurança de Lula durante a campanha e passava informações de Lula para esses militares que tinham como plano a execução do presidente eleito, isso no final
de 2022. Foram cumpridos os outros 2 mandados de busca e apreensão. Essas pessoas já foram detidas, já começaram a serem ouvidas hoje, mas agora o foco está também no depoimento que começa agora há pouco, que começa agora mesmo, de Mauro Cid. A gente viu o advogado dele chegando agora. O que a polícia quer saber é por que ele escondeu essa informação. Fontes da Polícia Federal não descartam que Mauro Cid perca o acordo de delação premiada ou até mesmo saia daqui detido, como aconteceu já no começo do ano, em março desse ano, depois de áudios vazados onde ele acabava criticando a Polícia Federal e no acordo de delação premiada tá que ele não pode falar sobre as investigações. Atualmente, Mauro Cid está em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Volto com vocês. Ô Túlio, a gente se lembra, né, do vai e vem do Mauro Cid. Fez o acordo de delação, foi solto, e aí depois você citou esses áudios que ele fez críticas inclusive ao acordo de delação, foi preso de novo, depois solto, e agora, se a polícia de fato confirmar que ele estava escondendo informações sobre esses possíveis planos, pode, de fato, sim, ter novamente uma prisão de Mauro Cid. Vou te pedir para continuar com a gente um pouquinho, ô Túlio, só para a gente trazer a repercussão dessa prisão dos 5 militares. A gente está aqui com o Renan já trazendo a repercussão para a gente e volto a falar com você. Vamos para o Rio de Janeiro, porque há muitos membros do governo, importantes autoridades participando do G20, e quem falou lá foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Disse que esses fatos apresentados pela polícia são muito graves e, na visão dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a cúpula do governo planejaram um golpe de Estado contra o governo Lula recém-eleito. Vamos acompanhar. Foi uma tentativa de golpe de Estado, com a participação de pessoas diretamente ligadas ao ex-presidente. Esse general era secretário executivo da Secretaria de Governo, portanto, atuava dentro do Palácio do Planalto. Esses coronéis são coronéis, né, de uma área muito sensível do Exército Brasileiro, de operações especiais, e essa investigação precisa levar às últimas consequências para que realmente todos aqueles que atentam contra a democracia sejam identificados e paguem por esse crime, porque a sociedade precisa, né, definitivamente compreender que crime contra a democracia é algo que não pode ser tolerado. E por isso que a gente não pode falar em anistia e não pode falar em impunidade. A gente acompanhou aí o ministro fazendo uma ligação direta a esse pedido, essa proposta de parte da política falando em anistia às pessoas envolvidas no 8 de janeiro, enfim, e essa ligação entre o 8 de janeiro e os atos que aconteceram antes e também depois. Vamos acompanhar agora as falas, as repercussões de filhos de Jair Bolsonaro, que fizeram posts nas redes sociais falando do caso. A gente tem aqui o do Flávio Bolsonaro, ele critica a imprensa, a cobertura que foi feita pela imprensa. Flávio Bolsonaro também falou, o Eduardo Bolsonaro também fez críticas à imprensa, e o ponto mais importante dessa fala, desse tweet que ele fez mais cedo, esse post na rede social X, é esse: por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. O Eduardo Bolsonaro também fez uma postagem nas redes sociais criticando a cobertura da imprensa, fazendo comparações em momentos em que, segundo ele, o pai dele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, teria sido ameaçado, teria tido a vida ameaçada, e que, segundo ele, o tratamento da imprensa teria sido diferente. Eu já retomo a conversa com o Túlio Amâncio aqui, porque, na verdade, esse é um ponto muito importante. Porque falar, pensar em matar alguém pode não ser crime, não é crime. Mas o que a Polícia Federal indica no documento é que houve muito mais do que isso, não é, Túlio? É o ponto da execução, do planejamento, de falar inclusive em dinheiro, e essa conversa do orçamento para executar esse plano teria sido trocada informações, teria sido tido uma conversa com Mauro Cid, com o braço direito de Bolsonaro. Isso torna a situação muito mais grave. Não foi só um aloprado dizendo que queria matar alguém. Me parece que a Polícia Federal foca muito nesse ponto da execução, do planejamento e do início da execução do plano. Não é isso, Túlio? Exatamente, porque a gente tem a informação, com base nesse relatório, segundo a Polícia Federal, no dia 15 de dezembro, houve um monitoramento muito de perto do ministro Alexandre de Moraes.
pessoas que estavam num veículo do Exército, que pertencem ao Exército, entre elas o Major Rodrigo Bezerra Azevedo. Ele teria saído de Goiânia, vindo para Brasília, para perseguir o ministro Alexandre de Moraes e tentar colocar em prática o plano. Qual que era o plano A? Prender Alexandre de Moraes. O plano B, matá-lo. E também tinha a intenção de matar Lula e Alckmin, para aí sim esse grupo tomar a posse, tomar poder das instituições. Era isso que estava no plano muito detalhado que a Polícia Federal teve acesso. O que chama a atenção também na investigação é que no dia 6 de dezembro, o general Mário Fernandes, que reforço, ele era o número 2, ele era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Ele imprimiu esse plano punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto. Há esse registro nesse relatório da Polícia Federal. E no dia 6 de dezembro, Mauro Cid e Bolsonaro estavam no Palácio do Planalto. A PF vai perguntar agora para Mauro Cid se esse documento, esse plano, foi apresentado ou não a Bolsonaro. Lembro a vocês que depois das eleições, ele passou muito tempo recluso no Palácio da Alvorada, sem falar com a imprensa, sem receber autoridades, após a derrota. Mas no dia 6, bem no dia 6, no dia que esse documento foi impresso, o então presidente Bolsonaro estava no Palácio do Planalto. Então essa também é uma informação muito importante que a Polícia Federal quer ter mais detalhes, já que o Mauro Cid assinou o acordo de delação e no acordo de delação ele assume o compromisso de dizer a verdade e trazer informações que colaborem com a investigação. Vamos ver se ele vai trazer essas questões que podem ajudar na investigação da PF ou se até mesmo ele se apresentar aí uma versão dizendo que não se lembra, etc. e tal, se ele pode sair daqui detido ou até mesmo perder o acordo de delação premiada. É uma tarde de muita atenção sobre esse fato, viu? Tá certo, Túlio. Muito obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, a prioridade total para a cobertura desse depoimento de Mauro Cid, que acontece nesse momento em Brasília. Então, qualquer novidade, você aciona a gente. Por enquanto, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o próprio Braga Neto em silêncio, né, Túlio? Em silêncio. Procurei o próprio presidente Bolsonaro, ele não me respondeu, procurei a defesa dele, procurei a defesa de Braga Neto também, sem nenhum retorno. Até agora eles não se manifestaram. Tá certo. A gente conta com a sua ajuda, com a sua apuração. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui, por favor. Tchau, tchau. Bom, a gente vai agora para o Rio de Janeiro. Por lá está acontecendo o último dia do G20. O foco hoje são as mudanças climáticas. Tem também a passagem de bastão da presidência do G20 do Brasil para a África do Sul. A Thaís Dias acompanha tudo e tem mais informações direto da capital fluminense. Seja bem-vinda, Thaís. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Frumento, Renan, Adriana e a todos que nos acompanham por aqui. Sempre um prazer estar participando do Entre Nós. Mais uma vez falo ao vivo aqui do Centro de Mídia do G20, no centro do Rio de Janeiro. Você falou dessa passagem de bastão, passagem que já foi feita em um discurso agora há pouco do presidente Lula, afirmando, todas as políticas feitas à frente da presidência do G20 e já desejando boa sorte. Chegou a citar Nelson Mandela quando passou esse comando do G20 já a presidência da África do Sul. A gente reforça por aqui pontos importantes. Hoje a questão climática, como você bem mencionou, foi o ponto fundamental. A abertura dessas discussões tratavam sobre esse tema. O presidente Lula, no seu discurso, foi muito contundente ao pedir aí não só a criação de um conselho para integrar essas ações que muitas vezes acontecem de forma desarticulada, mas pediu prazos menores para o cumprimento de algumas medidas. Por exemplo, chegou a pedir
até a redução de 10 anos em alguns pontos, como a renovação climática. A gente reforça por aqui o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente reforça por aqui que vários pontos ligados a essa questão foram mencionados e foram alvos de críticas também nesse documento final. A gente conversou bastante ontem, né, Adriana, Renan e Eduardo, sobre esse texto final, cheio de polêmicas, cheio de pontas soltas, mas ontem, depois de muita conversa, o tal do consenso foi alcançado. Eu digo assim com uma mudança na voz, porque foi um consenso sem muito consenso. A gente lembra que a Argentina, que vinha colocando aí alguns empecilhos relacionados a esse texto, acabou mais uma vez declarando através de um documento que não ia bloquear esse texto final, mas que não concordava com muitas das políticas que foram mencionadas nesse documento. E aí a gente pode detalhar agora um pouco desse texto. Vocês querem começar por que temática? Então, pelas mudanças climáticas? Você pode escolher, então. Vamos, mudanças climáticas. A criação de uma frente de enfrentamento às mudanças climáticas foi um ponto mencionado. Além dessa comissão, né, gerida pela ONU, o presidente Lula, nessa fala, chegou a ser muito contundente no que dizia respeito à necessidade de integração de políticas, falando mais uma vez que todas essas metas sendo cumpridas não significam que, por exemplo, a Amazônia está fora de risco. Não. Também há uma preocupação nesse sentido. Eu separei alguns pontos falando aqui, por exemplo, dessa necessidade de limitar o aquecimento global em 1,5 graus. Quando ele tratou dessa questão, ele fez questão de reforçar, junto com os outros líderes, que 80% das emissões de gases poluentes eram emitidas pelos aqueles que estavam sentados na sala de discussão, mas medidas, como eu disse, já antecipando, inclusive, alguns aspectos relacionados a prazos. Ele falou que os membros do G20 deveriam antecipar, né, essa neutralidade climática de 50 para 40. Nessa redação final, eles colocam também como meta a erradicação dos desmatamentos e pedem também um ponto importante para que o Acordo de Paris seja cumprido, ele que tem como principal meta, né, o enfrentamento das mudanças climáticas, medidas para mitigar esse aquecimento global. Então, o reforço quanto a isso foi citado nesse documento no que diz respeito às mudanças climáticas. Trazendo aqui outros pontos, né, considerados aí fundamentais nessa carta final, a gente fala da criação, que mencionamos ontem, dessa aliança de combate à fome e à pobreza, considerada uma grande vitória da diplomacia brasileira, reunindo 82 países, além disso também 148 organizações não governamentais, organizações também financeiras, entidades relacionadas exatamente nessa união para combater a fome e a miséria em todo o mundo. A gente reforça também, dentro das vitórias, vamos dizer assim, desse documento final, aliás, um motivo de muita polêmica também, a taxação dos super ricos, nesse documento tratada como uma forma eficaz de tributar aqueles que possuem um patrimônio ultra rico. Foi um ponto que foi muito questionado pelo governo da Argentina, mas também considerado uma grande vitória essa menção. E a tal da inteligência artificial, né? Ela foi parar também nesse documento, falando ali especialmente sobre a importância de tratar essa questão com foco no humano, na ética e no responsável, já levando também a questão da regulamentação como um tema importante a ser tratado a partir de agora. Falamos sobre também temas polêmicos, vamos chegar no tema que gerou a maior pressão aqui nesse G20, que foi a questão dos conflitos globais, especialmente nas últimas horas, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem essa tensão estava lá em cima, a temperatura muito alta por conta de ataques russos à Ucrânia e de uma possibilidade de retaliação com mísseis de longo alcance dos Estados Unidos. O governo de Moscou já teria dito desde as primeiras horas de hoje que isso teria acontecido. Então, hoje também, mesmo depois do endurecimento desse discurso, com 2 palavras, tá? A gente reforça que só 2 palavras foram mudadas nesse texto final, falando dos ataques às infraestruturas, mas também especificamente falando da Ucrânia, cobrando uma providência que siga para a paz e pelo respeito aos direitos humanitários, pessoal. Boa, Thaís, obrigado pelas suas informações, resumo completo que você trouxe aqui pra gente, bom trabalho para você aí nesse restinho do G20 no Rio, até mais. Valeu, Thaís, obrigada, viu?
Valeu. A gente ficou de olho na foto, né, gente? Ontem acompanhamos a foto oficial do G20 com alguns faltosos, como o representante do Canadá, também Giorgia Meloni, Biden, né, presidente americano. Foi feita uma nova foto hoje, sem o cenário do lado de fora, como estava bonito ontem, mas com um painel mostrando a foto do Rio de Janeiro, com todos esses faltosos. Mas aí outras pessoas ficaram de fora, como o presidente argentino Javier Milei. Mas enfim, foi feita então uma segunda foto oficial desse evento, encerrando a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Ontem a gente ficou procurando ali, né? Cadê um, cadê outro? Acabou que o Biden... Eu confesso que eu vi alguém lá que parecia o Biden, mas Biden, depois veio então a confirmação que o Biden estava fora. Mas aí na frente ficaram então Biden, Xi Jinping, enfim. Os principais, pelo menos nessa segunda foto, estavam ali à frente. Vamos seguir com outros assuntos? Vamos seguir com outros assuntos. A gente fala agora aqui de São Paulo, porque a Polícia Civil está oferecendo R$50 mil de recompensa por informações que levem à prisão do homem que é apontado como um informante do grupo que matou um delator do PCC no aeroporto de Guarulhos. A Bruna Baroni chega mais com outras informações de uma coletiva que teve mais cedo, justamente, da Cúpula de Segurança aqui de São Paulo, para trazer outros detalhes dessa investigação. Já uma semana desse homicídio no aeroporto de Guarulhos. Bruna, boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo, a Secretaria de Segurança Pública divulga a imagem do informante que possibilitou a execução do delator Vinícius Gritzbach. O homem foi identificado como Cauê do Amaral Coelho, que teria ligação com o PCC. Pela manhã, a Polícia Civil fez uma operação na Zona Norte aqui da capital paulista para tentar prendê-lo, mas ele não foi encontrado. Segundo as investigações, Cauê circulou pelo saguão do aeroporto de Guarulhos no dia do crime. E logo depois de ter localizado Vinícius, ele seguiu em direção à área de desembarque para emitir um sinal aos atiradores que estavam na parte externa em um carro. Vinícius tinha acabado de retornar de uma viagem a Maceió. A polícia chegou até o suspeito depois de analisar as imagens das câmeras de segurança do aeroporto. Cauê já foi preso por tráfico em 2022, chegou a ser detido também por desacato contra um agente de trânsito. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, há suspeita de que o criminoso tenha fugido para o Rio de Janeiro. Agora, a polícia está oferecendo uma recompensa de R$50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima pelo número 181 ou pela plataforma um site Web Denúncia. Obrigado, Bruna, pelas suas informações. Obrigada. Vamos para outros assuntos de hoje também. O Ministério Público denunciou por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, o motorista e dono do caminhão que se envolveu no acidente que matou no Paraná os integrantes da equipe de remo de Pelotas. A Francine Lopes chega com informações para a gente. Por favor, Francine. Oi, Adriana, boa tarde a todos que estão entre nós. Entre os mortos, estavam 7 atletas com idades de 15 a 20 anos. Os outros 2 mortos foram o coordenador técnico do time e o motorista da van, eles que voltavam de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Esse acidente, lembrando, aconteceu na serra da BR-376 em Guaratuba, aqui no litoral do Paraná, e teve um atleta de 17 anos que sobreviveu. E, por isso, o condutor e o proprietário também foram denunciados por lesão corporal culposa. Na denúncia, o Ministério Público cita que o motorista do caminhão agiu de forma imprudente, a promotoria observa excesso de velocidade, o desconhecimento desse motorista tanto da via quanto do veículo que ele dirigia, além da falta de verificação das condições do veículo para pegar a estrada. Já no caso do proprietário da carreta, o Ministério Público avalia que houve negligência porque não foi feita a manutenção correta do veículo, em especial, neste caso, dos freios. A denúncia lembra ainda que o caminhão estava carregado com 24 toneladas de peças automotivas e que o motorista começou a descida da serra numa velocidade incompatível tanto com a via por causa do tanto de carga que ele tinha nesta carreta. E ainda de acordo com a promotoria, isso comprometeu o acionamento dos freios no momento do acidente. A carreta atingiu a traseira da van do time de remo que viajava para Pelotas. Esse veículo foi arrastado para fora da pista e o caminhão tombou por cima das vítimas. O Ministério Público reforça ainda que o proprietário, de forma negligente, contribuiu para a morte das vítimas e, na qualidade de empregador e dono da carreta, ele não fazia a manutenção eficiente dos freios. A perícia apontou que o sistema de freios estava parcialmente
operando naquele dia e em condições precárias de conservação, e por isso a promotoria também cobra a fixação de um valor mínimo de reparação em favor da vítima sobrevivente e dos herdeiros daqueles que não resistiram a este acidente. E agora a denúncia vai ser analisada pela Justiça. Volto com vocês. Obrigado, Francine, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Paraná. Agora a gente fala de uma operação, gente, em Minas Gerais. O alvo foi um grupo que atuava no tráfico interestadual de drogas e que comprava e transportava grandes quantidades de entorpecentes no estado do Mato Grosso do Sul para levar para o Triângulo Mineiro. Estão sendo cumpridos 31 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão, além do bloqueio de 150 milhões de reais. Foram apreendidos até o momento 540 quilos de cocaína. Os policiais atuam em Uberlândia e Ituiutaba, e também em Patrocínio, além de cidades de Goiás, Mato Grosso do Sul e também municípios do estado do Rio de Janeiro. Bom, e tem mais operação policial. Agora, no sul do Brasil, a Polícia Civil realizou hoje uma operação com o objetivo de investigar um grupo criminoso envolvido em homicídios na zona sul de Porto Alegre, a capital gaúcha. A facção também é suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Eles teriam movimentado mais de 9 milhões de reais em 3 anos. Foram cumpridas 125 ordens judiciais em 5 cidades do Rio Grande do Sul. 4 pessoas foram presas até o momento. Todos eles têm antecedentes criminais, inclusive por homicídio. A polícia apreendeu ainda 2 fuzis, celulares, anotações criminais, joias, carros e motos. As medidas judiciais executadas nessa operação já congelaram R$ 1.100.000.